Buenas, agora que a gente já aprendeu a calcular o componente de fator de eficiência da média móvel AMA, média móvel adaptiva, vamos concluir o cálculo da própria média para a gente ver o resultado, tá? Mas, como sempre, antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like, se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. E o repositório de códigos em www.scapp.link/códigos, lá você baixa todos os nossos códigos abertos e de graça, tá? Sempre na dúvida, quer buscar mais assunto, material sobre Profit Chart e programação? www.scapp.link, lá eu tenho todos os links úteis e importantes que a gente tem para oferecer, legal? Vamos lá. Buenas, então vamos lá, vamos continuar e finalizar então agora o cálculo do nosso indicador AMA, né, Adaptive Moving Average, né, a média móvel adaptiva. Recapitulando, né, para quem não viu o primeiro vídeo, né, eu mostrei a nossa ferramenta Trader, tá, um aplicativo que eu desenvolvi, atualizei recentemente, né, lembrando que não é um aplicativo de análise técnica, tá, é um aplicativo para análise técnica, onde você tem um guia de bolso, tá, para referências de temas sobre mercado financeiro, né, análise técnica, até mesmo programação, tá, então tem notícias, aqui em breve vou disponibilizar um quiz, né, que é uma ferramenta aí para você praticar conceitos, né, novos, principalmente para quem está começando, né, e é novo nesse mundo de operação e investimento, né, pode ser interessante, tá? E dentro de ferramentas, a gente tem aqui em análise técnica indicadores, onde você tem bastante conteúdo e conceitos sobre indicadores de forma geral, né? Mas a gente tem uma lista aqui com vários indicadores, né, para você conhecer mais, entender como funcionam, né? E um deles que eu selecionei aqui para a gente programar é o Adaptive Moving Average, né, a média móvel adaptiva, né, onde a gente está seguindo os passos aqui, literalmente, né, para calcular esse indicador. Então a gente completou no vídeo anterior, eu recomendo você assistir caso não tenha visto, né, o cálculo do fator de eficiência. Tá? Então a gente agora tem um código exclusivamente, eu vou mostrar aqui, fator de eficiência para calcular esse componente que a nossa média AMA vai precisar, tá? E agora a gente vai continuar aqui no passo 2 para calcular o fator de suavização. Então, voltando aqui para o nosso código da AMA, né? Você vê que ele está limpo, então a gente vai fazer isso juntos. Primeira coisa que a gente pode fazer, e a gente já sabe, né? É criar uma variável para o nosso fator de eficiência, que a gente já calculou através de um código separado, onde eu simplesmente vou chamar scapp fator eficiência, né, que é o código que a gente determinou. Então, veja aqui, né, o nosso código, veja que a descrição é o que você salvar aqui, tá? Então eu poderia ter aqui, ó, calcula o componente fator de eficiência. Vou salvar. Aqui agora, quando eu chamar o fator de eficiência, ele deveria me dizer ali, ó, descrição, calcula o componente fator de eficiência. Beleza? Note que ele precisa de um parâmetro, né? O período que a gente conversou lá no vídeo anterior, tá? Para isso a gente vai criar aqui esse parâmetro também, período. Também vou usar 15 como padrão. E aí, o que eu vou fazer é passar esse parâmetro como parâmetro do meu indicador, da minha função scapp fator eficiência. Perceba que é exatamente o nome do arquivo, tá? Então você poderia usar aí nomes mais amigáveis, caso você prefira, né? Eu sempre uso aqui o prefixo scapp, né, para me facilitar também encontrar os meus códigos, né? E não confundir com códigos de outros autores, de outras pessoas, né? Então eu sempre uso esse prefixo, né? Mas claro, você pode programar aí da forma que for melhor. Legal? Então, agora a gente, né, pode usar o valor do fator de eficiência dentro desse código da AMA, né, da média que a gente vai calcular, através da variável FE. E agora a gente pode começar a calcular os outros componentes. Então, ele diz aqui, calcule o fator de suavização, também conhecido como Smoothing Constant, né, SC, né, foi uma tradução ali literal do inglês para o português. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, perceba que
na lista aqui de cálculos desse fator de suavização, a gente tem 3 fatores, né? A gente tem o fator rápido, o lento e o que seria o geral, final, né? O próprio fator de suavização. Então, vamos declarar essas 3 variáveis já logo de cara para ficar mais fácil. Então, a gente tem um fator de suavização rápido, fator de suavização lento. E vamos calcular cada um deles. Então, fator de suavização rápido. O que a gente precisa? É 2, né, como a gente está vendo ali na forma, dividido pelo período deste fator rápido mais 1. Então, perceba que esse é um parâmetro por si só. Tá? Então, vamos criar um parâmetro para o usuário que vamos chamar de fator rápido, para não ficar tanto período rápido, período lento, acaba gerando confusão. Então, vamos chamar de fator rápido. Vamos dar aqui um valor de 2, que é um valor padrão, tá? Mais comum. E já vamos criar então o fator lento, que a gente vai precisar também, que é usado 30 como comum também. Então, agora a gente pode fazer esse fator rápido mais 1, né, que é literalmente essa representação matemática. Então, eu tenho 2 divididos por fator rápido mais 1, onde a gente tem 2 dividido pelo, que eu chamei aqui de período rápido, mas né, fator rápido mais 1. A gente pode fazer o mesmo para o fator de suavização lento, que é 2 divididos pelo fator lento mais 1. Né? E agora a gente tem essa representação também aqui. Né? Por último, agora a gente tem a consolidação desses fatores, né? Através aí do próprio fator de suavização. Então, o nosso fator de suavização agora vamos reproduzir essa conta aqui, é o nosso fator de eficiência, veja aqui, fator de eficiência FE, né? Então a gente já tem isso através da nossa função que a gente desenvolveu, vezes o fator de suavização rápido menos o fator de suavização lento, mais o fator de suavização lento. Agora perceba que ele está elevando tudo ao quadrado. Tá? Como é que eu faço para elevar ao quadrado no Profit Chart? Né? Para isso, a gente tem uma função chamada square. Então, se a gente olhar aqui, ó, ela diz que retorna o valor de um determinado número ao quadrado, né? E requer um parâmetro que é o próprio número que você quer elevar ao quadrado. Então, se eu fizer toda essa fórmula dentro como parâmetro dessa minha função square, né? O que faltou aqui? Square. Ó, tá faltando aqui. Tinha um parênteses a mais, perdão. Então, basicamente o que eu fiz é pegar toda essa fórmula, né? Jogar dentro da função square, né? Que é como eu represento esse valor, essa conta toda ao quadrado, né? E aí, de fato, agora sim eu tenho o tal do fator de suavização. Então a gente pode ver aqui, né, o fator de suavização rápido, né, período definido pelo usuário, né, o fator de suavização lento é um período definido pelo usuário. Então a gente fez tudo isso através dos nossos parâmetros aqui, né? Só que eu só chamei de fator rápido, fator lento para não ficar muito período, né? Período rápido, período lento, período. Então acho que assim fica um pouquinho melhor, né? Então, opa, vamos voltar aqui. Agora, por último, a gente vai poder, de fato, calcular o indicador AMA. Então, note aqui que a gente tem a fórmula. Vamos declarar essa variável AMA também, para a gente poder agora fazer, de fato, esse cálculo. Quem que vai ser a AMA? A AMA vai ser a AMA do período anterior. Tá? Então, é o valor dela mesmo do período anterior, mais esse fator de suavização, vezes o fechamento, menos a AMA do período anterior. Tá? E agora eu posso fazer essa plotagem da AMA. Então, vamos salvar. Agora, perceba que eu já tinha até plotado no gráfico, né? A linha azul é, então, a nossa média AMA. Tá? E a ideia é que justamente ela seja... Aqui está um ótimo exemplo, ó, vamos até deixar aqui, ó.
Perceba o que acontece em períodos de variação, ela segue muito bem o preço, né? Porém, em períodos mais consolidados, note como ela fica muito estável, quase como uma linha reta, né? Porque justamente a ideia é de que ela não seja muito afetada por esse período de consolidação, perdão, para não te dar falsos sinais, né? Para não ficar aquele zigue-zague aqui, né? E acabar gerando falsos sinais. Como sempre, falei em todos os vídeos aqui sobre médias móveis, guia de médias móveis, não existe média perfeita, não existe a média correta. O que vai ter é uma média que se adapta melhor para o contexto e necessidade que você está buscando, né? Para que informação que você quer dela, e até mesmo a configuração que você faz dos seus parâmetros, né, dentro de um ativo lá, um ativo específico que você queira. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui que agora a gente tem médias que se adaptam à volatilidade de preço, né? Então você pode decidir aplicar essa média para papéis que talvez tenham mais volatilidade, né, para você conseguir filtrar os momentos de consolidação, né, mas talvez não queira utilizá-la para ativos que já naturalmente não têm essas grandes variações, né, porque num ativo, né, seja um contrato, uma ação, um papel, enfim, o que você esteja operando, que já sofre muito de consolidação, uma média que se ajusta a isso, né? Perceba que nesse período todo ela ficou muito estagnada aqui, né? O contrário vai ocorrer, né? Porque a ideia é você parar e filtrar um pouco os sinais falsos, mas você pode chegar ao ponto de daí não ter sinal nenhum, né? Ou ter muito pouco sinal, porque ela filtra tanto, mas dentro de um ativo que já é por natureza consolidado ou tem pouca variação, né? Ela acaba atrapalhando mais que ajudando. Então perceba que, né, tudo vai depender sempre da onde e do porquê que você precisa dessa informação, tá? Então aqui foi um exemplo que, né, eu quis dar porque eu achei legal, porque a gente pôde falar um pouco sobre lógica, falar sobre média, que é sempre um assunto interessante, né? Mas também mostrar, né, como a gente pode criar indicadores, né, componentes matemáticos que a gente pode reutilizar para outros indicadores. Um deles aqui, né, que ficou muito claro, foi o fator de eficiência. Então a gente reproduziu esse cálculo aqui do fator de eficiência como seu próprio código para poder requisitar através da AMA, né? E como eu falei, esse é um conceito que é utilizado até mesmo independentemente, né, ou em conjunto, né, como a gente viu aqui, outros indicadores. Então, novamente, se houver interesse que eu fale especificamente sobre esse fator de eficiência, né, ou efficiency ratio, que você vai ver bastante também, né, o termo em inglês, deixa aí nos comentários que eu posso falar sobre isso, legal? E, por último, para quem eventualmente não assistiu o primeiro vídeo, né, para você encontrar o aplicativo, basta ir na sua loja de aplicativos aí da Google, né? E buscar aqui, eu já tinha buscado, ferramenta Trader. Então, vamos por aqui, ferramenta Trader. Você vai encontrar, né, o aplicativo para baixar quando você estiver assistindo. Eu já terei atualizado, tá? Eu estou terminando a atualização dele, né? Ele já vai estar disponível. Você pode baixar aí de graça, tá? E utilizar. Não tem para Apple, tá? Eu só desenvolvo para Android, tá? Então, infelizmente, aí não temos para Apple, é só para sistema Android, legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, né? Se ficou dúvidas aí, se tiver mais outros indicadores, até mesmo aqui da própria ferramenta que você talvez queira que a gente possa discutir, possa tentar fazer juntos, né? Reproduzir, programar juntos, novamente deixa aí nos comentários que a gente pode tentar fazer juntos aí, legal? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.